Olá! Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é pelo YouTube, eu não sei que horas que você está assistindo esse vídeo, mas hoje nós seguiremos e continuaremos estudando o nosso livro, que é um guia para a nova vida, doutrinas básicas para o discipulado cristão, do pastor Wilson Porte. Estamos já na lição 7. Nós vimos na semana passada com a irmã Ruth a lição sobre o arrependimento. E eu já mandei aí para vocês no grupo algumas perguntas, alguns textos para que você pudesse ler e pudesse pensar sobre o tema de hoje, que nós vamos falar sobre fé. Antes disso, quero orar com cada um para que nós possamos então seguir nesses estudos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de aprender mais do Senhor, de estudar a Sua palavra, ó Deus. E agora nós te pedimos que o Senhor nos ajude aqui, ó Deus, nesse momento, que nenhuma das minhas limitações possam impedir, ó Deus, que os estudos aconteçam, ó Pai, que tudo possa ser para a honra e glória do Seu nome, ó Deus. Aumente a nossa fé e que através do Teu Espírito, ó Deus, o Senhor se revele a cada um de nós à medida que o Senhor tem para nós, ó Deus. Abençoe cada um que está assistindo nesse momento, ó Pai, e que o Senhor possa, ó Deus, com o Teu Espírito, ó Deus, derramar abundantemente o amor, a paz e a alegria que só o Senhor pode dar em cada coração, em cada pessoa que está assistindo esse vídeo, nas suas famílias, ó Deus. Obrigado por tudo, abençoe nossa amada Igreja Batista do Ipiranga, o pastor Nelson, ó Deus, toda a liderança, ó Deus. Obrigado pela nossa escola bíblica dominical e obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, vamos lá, falar um pouquinho sobre fé. O que é fé? Talvez você tenha lido aí os textos que eu passei para vocês no nosso grupo do WhatsApp, talvez você tenha respondido aquelas perguntas, meditado sobre isso, e um dos textos que nós temos na Palavra de Deus, encontra-se lá em Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler 3 versículos desse capítulo, o versículo 1, o versículo 3 e o versículo 6. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, eu vou ler aqui, tá bom? Que diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, como eu disse, esse é algum dos textos que nós temos na Palavra de Deus que podem nos dar ali uma noção, alguma explicação do que é a fé, a certeza daquilo que esperamos. Agora, um parênteses aqui nesse texto, isso não está aqui na nossa revista, no nosso livro, mas nós já estudamos Hebreus na nossa escola bíblica dominical, então quero só relembrar um pouquinho do contexto em que esse texto foi escrito. Vale lembrar que o autor aos Hebreus, ele quer destacar ali a supremacia de Cristo para um povo que provavelmente tinha se convertido do judaísmo e estava sofrendo fortes perseguições por isso. Um povo que estava tendo as suas casas invadidas, por exemplo, homens que estavam perdendo ali os seus filhos, as suas esposas, por serem cristãos, e todo outro tipo de violência urbana, que só pelo fato de manifestarem a sua fé no cristianismo estava trazendo para eles muita dor, muita aflição, uma dor que talvez nem eu ou nenhum de nós que você que está assistindo esse vídeo possa imaginar, não é? E mesmo nesse contexto, então, no capítulo 11, o autor aos Hebreus,
ele vai trazer para o seu público, para aquelas pessoas que ele está escrevendo, alguns personagens da palavra de Deus, para que eles possam se lembrar de tudo aquilo e aumentar a fé em Deus. Nós temos ali Abraão, Noé, Abel, ele vai citar vários exemplos, né? Talvez até mesmo na sua Bíblia, eu não gosto muito desse termo, mas vai estar lá escrito heróis da fé, não é? Ou como na minha aqui vai estar escrito exemplos de fé, não é? Mas o importante aqui mesmo é sempre lembrar desse contexto, né? Que mesmo em meio à perseguição nós temos que manter a nossa fé em Deus, mesmo em meio à aflição nós temos que prosseguir na nossa fé em Jesus Cristo, né? Fora isso, nós sabemos também que na história, né, a fé pode ser entendida como um conjunto de doutrina. E ao longo da história, muitos cristãos tinham ali os seus grupos cristãos unidos em torno de alguma confissão de fé, por exemplo, ou seus catecismos, né? Então, nós temos ali a confissão de fé de Westminster, que é muito utilizada pelos presbiterianos, na verdade muito utilizada não, usada pelos presbiterianos. Nós temos a confissão belga, nós temos a confissão de fé batista de 1689, aqui por Charles Spurgeon, né? Depois eu mando para vocês no grupo. Mas temos também a nossa confissão de fé, e isso era muito comum no passado, né? Então a confissão de fé era para mais ou menos, como está dizendo aqui, um conjunto de doutrinas que as pessoas ali estudavam, entendiam e assim desenvolviam também a sua fé em Cristo, não é? Mas verdade irmãos, que a fé, ninguém nasce com ela. Não é algo que a pessoa nasce e ela já tem fé. O homem natural, vamos dizer assim, ele talvez possa até ao longo do tempo desenvolver a sua fé, desenvolver a fé em alguma coisa, depositar a sua fé em pessoas, né? Pessoas que talvez levantam a bandeira ou brigam ou depositam sua fé, sua confiança em políticos, não é? Na política, em homens, e a gente sabe como a gente acaba pagando a língua, né? Ou se frustrando muitas vezes, ou também aquele torcedor fanático, né? Que tem fé que o seu time vai ser campeão, né? Eu que sou São Paulino sei muito bem disso, então a gente muitas vezes desenvolve essa fé por alguma coisa, né? E às vezes até por Deus, mas nós vamos ver aqui no nosso estudo que até mesmo a fé que nós temos em Deus vem dele mesmo, é um dom de Deus. Mas ainda dizendo sobre as pessoas muitas vezes essa fé que o homem desenvolve acaba sendo uma fé no vazio, né? Essa fé que, vamos dizer assim, vem da terra ou da capacidade humana, da capacidade intelectual do homem, não vai levar ele a nada. Essa fé não é capaz de trazer salvação ao homem, né? Aquela pessoa que talvez tem fé que vai conquistar um bom emprego, tem fé que vai conquistar bens materiais, essa fé é uma fé que não vai levar ela a nada. Não estou dizendo que nós não temos que ter fé que Deus pode nos dar essas coisas. O que eu estou querendo dizer é que existem pessoas que buscam em si a força para conquistar as coisas, como se isso fosse possível, até porque na geração que nós vivemos, do humanismo, da exaltação do homem, do humanismo secular, essa sociedade que nós vivemos em que o homem é o centro de todas as atenções, vai muitas vezes fazer com que essas pessoas então acreditem nisso e tentem desenvolver alguma fé que vai poder ajudá-las em alguma coisa, mas então nós vamos ver aqui que essa fé não é capaz de salvar o homem, não é? A fé que salva vem de Deus, é um presente sobrenatural. E a Bíblia então vai nos apresentar, e é isso que nós vamos estudar hoje, 3 formas de fé no qual pode se ver aqui nas Escrituras, né? Bom,
a fé como doutrina. Então, essa primeira forma, né, dessas três que nós vamos ver, é a fé como doutrina. Como doutrina, a Bíblia nos exorta a lutarmos até o fim pela pureza do que cremos e pela simplicidade da nossa fé. Lá em Judas, né, no versículo 3, lembrando que Judas só tem um capítulo, né, então Judas, no versículo 3, vai dizer: Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas, confiadas aos santos. E também Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 27, você pode aí abrir também na sua Bíblia, às vezes aqui fica um pouco pequeno, mas vai dizer assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Então, lutando pela fé, como Paulo vai dizer, e Judas vai dizer, batalhem pela fé, né, pelas doutrinas, pela pureza do evangelho. Isso quer dizer então, irmãos, qual que é o alerta aqui nessa fé como doutrina? Verdade é, irmãos, que sempre vai existir, sempre existiu e sempre vai continuar existindo pessoas que muitas vezes até mesmo bem intencionadas, elas estarão ensinando doutrinas estranhas àquilo que a Bíblia está dizendo. Elas falarão de Deus, falarão de Jesus, mas não conforme as Escrituras, mas segundo os seus próprios entendimentos. Irmãos, isso está cheio, né? Isso está cheio. Só que a experiência humana nunca pode sobrepor aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando. E muitas vezes pessoas extraem aqui da Bíblia um versículo e começam a falar um monte de coisa que não está relacionado àquilo que a Bíblia diz, ou aquilo inclusive que diz o contexto daquele versículo. Sempre gosto de dizer isso, que é uma frase que eu aprendi, eu já não me lembro exatamente onde, mas é uma frase que eu guardo muito comigo. Um texto fora de contexto é um pretexto para uma heresia. Então, aqui o que Paulo está dizendo aos Filipenses e o que Judas está dizendo aos seus leitores é que nós devemos batalhar pela pureza e pelo evangelho verdadeiro, né? Lembra que nós estudamos a mensagem do verdadeiro evangelho, que foi a 5ª lição, que a gente até apresenta aqui que o evangelho começa com más notícias, né? Embora ele signifique boas novas, e muitas vezes tem pessoas que têm flexibilizado a mensagem do evangelho, né? No sentido de querer atrair pessoas, mas nós temos que ser verdadeiros com aquilo que a palavra de Deus nos ensina e batalhar por isso, né? Não estamos dizendo que você tem que brigar com as pessoas, mas você tem que cada vez mais buscar o conhecimento da palavra do Senhor para ter firmeza naquilo que você crê, né? Desenvolver a vossa salvação também, como Paulo vai dizer aos Filipenses. Temos também a fé como um dom. Então, dentre os três que nós estamos estudando, nós precisamos entender, então, a partir disso, que a fé é apresentada na Bíblia como um dom, um presente de Deus aos homens. A fé não vem do homem, mas vem de Deus, né? Essa fé que nós falamos lá na introdução, no início, é um dom de Deus, é algo sobrenatural. Somente a fé que vem de Deus, que é um dom dos céus, pode realmente salvar o ser humano da condenação eterna. E é isso que está escrito lá em Efésios, capítulo 2, no versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Toda salvação vem de Deus, e esse dom não vem de nós, ele é dado. Nossos méritos estão
somente em Cristo. Nós temos que ter essa convicção e essa certeza que é o próprio Deus que coloca em nós a fé para crer em Deus. Então, Ele nos dá a fé para que nós devolvemos a Ele essa fé salvadora através de Jesus Cristo. Para que o homem seja salvo, é necessário que ele receba a fé que vem de Deus e passe a crer que o sacrifício de Cristo foi por ele, né? Então, isso é a fé como um dom, e nós temos então que definitivamente nos lembrar disso. Nós não temos mérito nenhum em sermos salvos, né? Paulo vai dizer lá, não há nenhum justo que se quer, nenhum que busque a Deus, em Romanos, e também Paulo vai dizer nesse próprio texto que nós lemos em Efésios, no capítulo 2, se nós lermos ali todo o contexto, até ele chegar no versículo 8, mas ele vai dizer que antes todos nós andávamos no decurso desse mundo, buscando os nossos próprios prazeres, as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, e aí ele vai dizer, mas Deus, que é rico em misericórdia, nos salvou pela graça em Jesus Cristo. E isso não vem de nós para que ninguém se glorie, mas é um dom de Deus. Então, Deus é quem nos dá o dom da fé em Cristo, né? Então, essa é a fé como um dom. E temos também a fé como confiança. Aqui é o terceiro ponto já da nossa lição e vale a pena você prestar atenção nisso, em toda ela, mas aqui vai dizer que a fé também pode se revelar como um nível de confiança em que um salvo tem no Senhor. Nós vamos ver 3 exemplos aqui, mais uma vez, sobre essa confiança, né? Essa fé como confiança. Porque muitas vezes, irmãos, é fácil para nós, qualquer cristão, dizer, não, claro, eu deposito a minha fé em Deus, eu tenho fé em Deus e deposito a minha confiança no Senhor, mas quando somos surpreendidos com qualquer tipo de problema, ou com qualquer tipo de aflição, ou qualquer situação que fuja ao nosso controle, é aí que nossa fé vai ser testada, vai ser provada. E a forma então como nós reagimos a essa situação vai demonstrar o tamanho da nossa fé no Senhor. Muitas vezes, quantos cristãos, né, muitas vezes em situações que fogem ao seu controle, ao invés de buscar na palavra de Deus o porquê daquilo, o porquê aquilo está acontecendo, vão buscar no mundo ou em pessoas que não conhecem ao Senhor ou que não creem no Senhor as respostas sobre os seus questionamentos. Só que, como nós vemos, por exemplo, na história de Jó, muitas vezes Deus vai fazer o que Ele tem que fazer sem mesmo nos responder, né? Deus não nos deve resposta, mas nós devemos a Ele total submissão sobre as situações da vida, mesmo aquelas que fogem ao nosso controle, mesmo aquelas coisas que nós não entendemos, nós ainda assim temos que descansar no Senhor, depositar a nossa confiança no Senhor. E se for o caso, como nós vamos ver aqui, pedir até para que Deus aumente a nossa fé nele, para que nós possamos viver de uma forma digna e de uma forma que glorifique o nome do Senhor. Mas então, em fé com confiança, vamos ver aqui 3 exemplos. Nós temos ali em Mateus capítulo 8, do versículo 5 até o versículo 10, você pode ler aí na sua Bíblia, eu vou ler aqui, com certeza deve ter ficado pequeno, mas vai dizer assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, um homem ali da guarda, né, romana, pedindo-lhe ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Aqui tem reticências porque depois o texto segue, né? Mas aí eu
tirei um pouquinho do texto aqui e já coloquei a frase do Senhor Jesus, porque o centurião então explica: eu sou dono da guarda, o que eu mando fazer as pessoas fazem, né? Mas eu não preciso que o Senhor vá até minha casa, eu nem sou digno disso, né? Eu sei que se o Senhor falar, ele vai ser curado. Então Jesus fala. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Então esse é um exemplo para nós de muita fé. Vemos nesse exemplo o centurião demonstrando completa confiança em Jesus. O centurião então ali sabia que bastava uma palavra e tudo seria feito conforme sua soberana autoridade sobre a criação. Então nós temos na Bíblia aqui um exemplo de muita fé, que é o centurião. Nós temos outro exemplo, e vocês já vão identificar qual seria esse exemplo. Lá em Mateus capítulo 14, do versículo 26 até o 31, você pode ler aí também na sua Bíblia, eu vou ler aqui para vocês. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, sempre o Pedrão, né? O grande Pedro. Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Né? Então vemos aí no exemplo de Pedro, naquele momento, naquela situação, um exemplo de pouca fé. Nessa outra passagem vemos Jesus dizendo que Pedro possuía pouca confiança na palavra de Cristo em um momento de aflição. E olha que coisa interessante, irmãos. Nós vemos ali aquele centurião que era da guarda romana. Ele era um homem de, talvez por ter ouvido falar sobre as coisas que Cristo fazia, era um homem com muita fé em Jesus Cristo, né? A Bíblia não vai falar mais sobre a história dele, né? Diz que ele era um centurião. E aqui nós vemos um discípulo, alguém que andava com o Senhor Jesus, que já tinha visto alguns dos milagres do Senhor, não é? E ainda assim, ele, no momento de aflição, quando sua fé talvez foi testada ou provada, ele acabou demonstrando pouca fé. Com qual desses dois personagens talvez eu e você se identifica? Né? Muitas vezes nós estamos há tanto tempo na igreja, né? Mas como eu falei anteriormente, em algumas situações da nossa vida, qualquer situação que talvez fuja ao nosso controle, nós demonstramos pouca fé no Senhor Jesus, no Deus da nossa salvação, que pode todas as coisas, né? E aí, inclusive, nós buscamos respostas não em Deus, não na sua palavra, mas talvez nós estamos buscando respostas em outro lugar que não seja a palavra de Deus, buscando ajuda no humanismo secular, por exemplo, nas teorias psicológicas e da psicologia, que muitas vezes são contra aquilo que está no Evangelho. Vejam bem o que eu estou dizendo, né? Muitas vezes essas teorias que as pessoas apresentam para nós, elas não estão de acordo com a palavra de Deus. Nós temos que buscar o entendimento do Senhor. Quando nós vemos todos os personagens da Bíblia, eles não tinham nada além da ajuda de Deus e da confiança no Senhor Todo-Poderoso. Nós vemos quantos personagens, Jonas, por exemplo, pedindo a morte, né, quando teve as suas vontades contrariadas, mas ele acabou buscando em Deus e se rendendo a Deus, né? Era o único socorro que ele tinha. Então nós temos que refletir sobre isso, refletir sobre a nossa fé, refletir o quanto nós demonstramos fé
mesmo quando as situações não nos favorecem, não é? E diante disso, nós temos então um outro exemplo, o último exemplo, que está relatado ali em Marcos, capítulo 9, do versículo 20 até o versículo 24, que vai dizer assim, Marcos capítulo 9. Então eles o trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu o pai. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Vemos aqui no pai desse menino um exemplo para que nós então clamemos ao Senhor para que Ele mesmo aumente a nossa fé, uma vez que o dom da salvação, o dom da fé vem do próprio Deus. Temos um pai aflito clamando a Jesus que o ajudasse em sua pequena fé, ou talvez até a ausência dela. Ao dizer que tudo é possível ao que crê, Jesus está afirmando que para a pessoa que confia nele com todo o seu coração, não há impossíveis, irmãos. Não há impossível para Deus, não há impossível para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda de novo, que as situações da vida, que tudo aquilo que nós estamos vivendo, nós não sabemos, por exemplo, o dia de amanhã. Isso às vezes nos causa angústia, nos causa ansiedade, essa incerteza dessa pandemia, por exemplo, que nós estamos vivendo. Nós não temos certeza sobre o nosso trabalho, sobre o dia de amanhã, nós não temos certeza até se vamos ou não pegar o vírus, aqueles que já pegaram ou que não pegaram, não é verdade? Mas o que nós temos que fazer, irmãos, é descansar em Deus. E se isso estiver difícil, né? Inclusive também com essa pandemia, às vezes, quantos irmãos nós ficamos sabendo que perderam seus empregos, nós temos que ser solidários a isso, mas nós temos que pedir ao Senhor, aumenta a nossa fé no Senhor, para que nós possamos viver de uma maneira digna e que agrade ao Senhor, que glorifique ao Senhor, para que nós possamos mostrar a esse mundo que a nossa esperança não está nas coisas ou nas situações, se tudo está dando certo ou não. A nossa esperança está em Deus, está em Cristo. Então, se você não tem vivido isso, eu encorajo a você, faça a sua oração e peça ao Senhor, aumenta a minha fé no Senhor, para que eu possa descansar em meio a todas essas situações, inclusive, que nós estamos vivendo. Caminhando então já para a nossa conclusão, o nosso livro vai trazer o seguinte: tudo que envolve a fé que agrada a Deus vem do próprio Deus a nós. Cabe a nós clamar para que Deus aumente a nossa fé e nossa confiança. A fé que salva, a fé que estabelece as doutrinas em que cremos e a própria confiança que possuímos nele em meio às aflições vêm todas do Senhor. Eu vou ler novamente. A fé que estabelece, a fé que salva, a fé que estabelece as doutrinas em que cremos e a própria confiança que possuímos em Jesus em meio às aflições vêm todas do Senhor. Então que se nós estamos vivendo um período de dificuldade, de ansiedade, de incerteza, clame ao Senhor para que Ele mesmo aumente no seu coração, no meu coração a fé, e para que assim nós possamos descansar em Deus, mesmo que nós não tenhamos respostas que nós gostaríamos de ter. Amém? E ainda para então encerrar, finalizar, temos esse versículo de 1 João, capítulo 5, versículo 4, que vai dizer: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo,
a nossa fé. Aqui ele está falando de Jesus, o que é nascido de Deus venceu o mundo e nós temos fé em Jesus. Então, essa é a nossa maior vitória. Como eu já disse em outras aulas, tudo aquilo que Deus poderia nos dar, Ele já nos deu em Cristo Jesus. A maior coisa que o nosso Senhor Deus poderia nos dar, Ele nos deu no Senhor Jesus, que morreu por nós e nos salvou para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, que Deus nos abençoe, que Deus aumente a minha, a sua fé e que possamos viver para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, que o Senhor aumente a nossa fé, ó Deus, que possamos descansar no Senhor, ó Pai, e que essa lição possa encontrar todos os que vão assistir, todos bem, ó Deus, e se não estiverem bem, ó Deus, que o Senhor possa derramar ali o seu Espírito, ó Deus, de paz, de conforto e de alegria no Senhor, a paz que só o Senhor pode dar, ó Pai. É isso que eu te peço, te agradeço, com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima lição.